Hollywood não é um lugar fácil para viver. Pode trazer fama, mas também pode levar a tragédias, quedas e lutas ao longo da vida. Isto é exatamente o que aconteceu com algumas estrelas mirins de Hollywood clássico. Vamos revelar as maiores quedas em Tinseltown. Fique conectado e não se esqueça de se inscrever no canal. Judy Garland. Ela nasceu Frances Ethel Gum, mas o mundo a conhecia como Judy Garland. Mesmo hoje em dia, muitas pessoas a veem como a jovem cantora de olhos brilhantes que deu vida a Dorothy em O Mágico de Oz. Naquela época, a MGM via nela uma joia preciosa que podiam moldar como quisessem. Eles davam-lhe pílulas para mantê-la acordada, pílulas para fazê-la dormir, e mais pílulas para ajudá-la a manter-se magra. Ela era apenas uma adolescente, mas carregava um estúdio inteiro nas costas. Críticos elogiaram sua voz como um presente dos céus. Os fãs adoravam sua energia pura. Ela cantou Over the Rainbow, e milhões acreditaram que ela vivia dentro de um conto de fadas. Mas a verdade era mais sombria. Os chefes do estúdio frequentemente diziam que ela não era bonita o suficiente. Eles diziam que o peso dela era um problema. Diziam que seu nariz era muito curto ou que seu rosto era muito redondo. Ela se sentia feia e insegura. Às vezes, Judy desmaiava de exaustão entre as cenas. Davam-lhe uma rápida injeção de adrenalina, levavam-na de volta ao set e continuavam filmando. Ninguém parava para pensar no que isso estava fazendo com sua mente. Era tudo sobre os cronogramas de produção e dinheiro. À medida que ela envelhecia, o ciclo de comprimidos, dietas e trabalho constante tornou-se a única vida que ela conhecia. Quando chegou aos 20 anos, ela também descobriu o álcool. Isso deu início a anos de instabilidade, relacionamentos rompidos e visitas ao hospital. Ela tentou ao máximo se libertar da MGM e encontrar seu próprio caminho, mas o dano já estava feito. A mesma indústria que antes a elogiava, agora questionava se ela era confiável. Sua voz permanecia icônica, mas seu corpo ficava frágil. O holofote, que antes iluminava seu rosto, agora revelava suas dificuldades. No final dos seus 40 anos, Garland havia perdido grandes quantias de dinheiro devido à má gestão e seus próprios gastos impulsivos. Havia histórias de que ela não conseguia pagar contas básicas. Ela pegava emprestado de amigos, prometia realizar shows que estava debilitada demais para terminar e se afundava ainda mais em dívidas. Em 1969, ela foi encontrada sem vida em uma casa em Londres. O legista disse que foi uma overdose acidental de barbitúricos. Ela tinha apenas 47 anos. Fãs choraram no mundo todo, lembrando da doce garota do Kansas com sapatos de rubi, não da mulher quebrada por trás da cortina. A história dela se tornou um símbolo da crueldade de Hollywood. Um conto de advertência para cada jovem talento brilhante que acredita que o sonho é fácil e despreocupado. Corey Haim. Corey Haim foi um ídolo adolescente canadense nos anos 1980, brilhando em filmes como Os Garotos Perdidos e Sem Licença para Dirigir. Os fãs adoravam seus olhos brilhantes e sorriso brincalhão. Muitos o viam como o garoto doce que não podia fazer nada errado. Mas por trás daquele sorriso juvenil, Corey lidava com fardos que a maioria nunca soube. Ele começou a atuar ainda criança, enfrentando longas horas no set e a pressão para se manter popular. Ele raramente tinha tempo para coisas normais de adolescente, como bailes escolares ou preguiçosas tardes de sábado. Ele precisava acompanhar as audições, encontrar-se com agentes e manter-se relevante no competitivo mundo de Hollywood. A fama chegou cedo e rapidamente, e Corey se viu cercado por pessoas que nem sempre tinham seus melhores interesses em mente. Em entrevistas posteriores, amigos próximos sugeriram que ele havia sofrido abusos na indústria. Era um segredo sombrio que ele tentou esconder. Ao entrar na adolescência tardia, Corey descobriu as drogas como uma forma de lidar. No começo, pode ter parecido um alívio do estresse e das memórias que ele queria esquecer. Mas os vícios tomaram conta rapidamente. Ele começou a perder oportunidades. Chegava atrasado nos sets e descobriu que os papéis que esperava já não surgiam. No início da década de 1990, sua carreira tinha estagnado. Os meios de comunicação divulgavam manchetes sobre seu hábito e sua dificuldade em manter-se limpo. Ele tentou a reabilitação várias vezes, às vezes com períodos curtos de sucesso, mas o ciclo frequentemente se repetia, e ele recaía nos antigos padrões. Problemas financeiros se seguiram enquanto ele lutava para pagar o aluguel e manter o estilo de vida que as pessoas achavam que ele tinha. A fama que antes parecia um presente mágico era agora um fardo persistente. Os produtores hesitavam antes de contratá-lo, perguntando-se se podiam contar com sua confiabilidade.
Em março de 2010, Corey morreu aos 38 anos. O legista atribuiu sua morte principalmente à pneumonia, embora medicamentos prescritos também tenham sido encontrados em seu sistema. Para os fãs, parecia o trágico fim de um garoto esperançoso que nunca conseguiu escapar de seus demônios. Ele foi aquele rosto novo nas capas de revistas, a estrela que parecia ter potencial para fazer qualquer coisa. Mas a promessa da juventude foi ofuscada por lutas pessoais, e Hollywood fez pouco para protegê-lo. No final, sua história serviu como um lembrete sombrio, de que a fama infantil pode vir com dores ocultas que nunca se curam completamente. Bob Driscoll. Ele surgiu na tela grande como uma criança brilhante e encantadora com um sorriso doce. Seu primeiro papel importante foi em Canção do Sul, quando ele tinha apenas 9 anos, tornando-o um dos primeiros astros infantis em ação ao vivo da Disney. Por 1950, o nome de Bob Driscoll estava em todo lugar. Ele ganhou um prêmio juvenil da Academia por The Window e cativou o público em Treasure Island, interpretando Jim Hawkins ao lado do inesquecível Long John Silver, de Robert Newton. Depois veio Peter Pan em 1953, onde ele deu voz ao personagem título e serviu como referência para a live action. Walt Disney o via como o símbolo máximo da inocência juvenil. Mas a magia não durou. Quando ele entrou na adolescência, a acne apareceu e sua voz mudou. O executivo do estúdio disse que ele já não se encaixava nos papéis que queriam vender. A Disney se desvinculou dele de forma tão abrupta que Bob só descobriu que seu contrato havia sido cancelado quando os seguranças não o deixaram entrar no portão. Um dia, ele era a estrela querida com um futuro brilhante. No dia seguinte, ele era ninguém. Sem a Disney, Bob descobriu que os papéis desapareceram rapidamente. Os diretores de elenco lembravam-se dele como o garoto de rosto inocente da Disney, não como um jovem adulto com novas dimensões. Desesperado por aceitação e por um lugar a que pertencer, ele se voltou para as drogas. Logo vieram as prisões. Posse, conduta desordeira, até mesmo furto. Ele lutava para manter relacionamentos e encontrava pouca estabilidade financeira. Quando chegou aos 30 anos, ele era apenas uma sombra do garoto que já fora aclamado como o futuro de Hollywood. Em março de 1968, seu corpo foi encontrado em um prédio abandonado no East Village, em Nova York. Ele não tinha identidade consigo, e a polícia o enterrou em uma sepultura de indigente. A notícia só chegou à sua família anos depois, quando tentaram localizá-lo. A vida de Bob Driscoll terminou em desgosto, muito longe da terra do nunca. Ele já foi o orgulho de um estúdio conhecido por contos de fadas, mas a vida real se mostrou mais dura do que qualquer Capitão Gancho ou crocodilo com um relógio. Jonathan Brandis. No início da década de 1990, Jonathan Brandis estava em toda parte. Ele encantou o público em A História Sem Fim Segundos e ganhou ainda mais popularidade na série Sequest DSV. Com aquele cabelo dourado e sorriso amigável, ele era a capa de sonho de toda revista adolescente. Os fãs lhe escreviam milhares de cartas, e suas fotos cobriam as paredes dos quartos. Os diretores elogiavam seu profissionalismo e presença calma no set. Ele não era apenas mais um galã. Ele tinha verdadeiras habilidades de atuação que faziam os espectadores acreditarem em cada palavra que dizia. Mas junto com esse sucesso, veio a pressão. Jonathan passou a adolescência equilibrando entrevistas, turnês de imprensa e as demandas incansáveis de Hollywood. Ele perdeu as experiências escolares normais, substituídas por aulas de tutores no set. Ele tentou acompanhar novos papéis, às vezes recusando roteiros que não pareciam adequados. No entanto, ao se aproximar dos seus 20 anos, o brilho dos holofotes começou a enfraquecer. Ele era velho demais para papéis juvenis, mas os diretores de elenco nem sempre o viam como um protagonista adulto. A transição foi lenta e frustrante. Com o tempo, as ofertas que antes fluíam livremente começaram a secar. Ele lutou com essa mudança, sentindo-a como uma rejeição pessoal. Os amigos notaram que ele ficou mais introvertido, enfrentando episódios de depressão. Ele queria provar que poderia fazer papéis sérios, mas Hollywood pode ser impiedosa. As ligações pararam de chegar como antes, e com elas foi grande parte do senso de identidade de Jonathan. Em novembro de 2003, ele foi encontrado em seu apartamento em Los Angeles após uma tentativa de suicídio. Ele faleceu no dia seguinte com apenas 27 anos. Para tantos fãs que cresceram adorando-o, foi um golpe chocante. Como alguém com tanto sucesso, bondade e talento poderia se sentir tão sem esperança? Sua história permanece como um lembrete assombroso de que até mesmo uma estrela brilhante pode cair em profunda escuridão,
especialmente quando a indústria que outrora o celebrava, segue em frente sem olhar para trás. Anissa Jones. Anissa Jones tinha apenas 8 anos quando se tornou Buffy em Family Affair, um sitcom que foi ao ar de 1966 a 1971. Com suas tranças e sua fiel boneca Mrs. Beasley, ela conquistou o coração dos telespectadores em todo o país. Ela encarnava a inocência, estando ao lado de seus irmãos na tela e do tio Bill. Mas quando o programa terminou, Anissa não conseguiu encontrar nenhum papel que se encaixasse. Os diretores de casting a viam apenas como Buffy, e ela se sentia presa a essa imagem. Ela ansiava por papéis mais substanciais, esperando mostrar que era mais do que uma garotinha com uma boneca. Hollywood, no entanto, tinha seguido em frente. Sua vida doméstica também era instável. Seus pais passaram por um amargo divórcio e havia batalhas pela custódia que pesavam em sua mente. Em 1974, o pai dela faleceu, deixando-a emocionalmente frágil. Anissa abandonou o ensino médio e foi morar com amigos, tentando construir uma vida livre das restrições de sua antiga fama. Quando ela finalmente recebeu um fundo fiduciário dos seus ganhos de Family Affair, parecia um novo começo. Mas sem orientação, esse dinheiro rapidamente se tornou combustível para festas tarde da noite e uso intenso de drogas. Amigos lembram-se de ver suas mudanças de humor, hábitos de sono ruins e uma sensação geral de que ela estava perdida. Ela passava de um trabalho de curto prazo para outro, nunca encontrando a estabilidade de que precisava. Em 28 de agosto de 1976, ela foi encontrada inconsciente na casa de um amigo, vítima de uma overdose de várias substâncias. Ela tinha apenas 18 anos. Fãs que cresceram assistindo Buffy tiveram dificuldade em entender como sua amiga querida da TV havia desaparecido de forma tão trágica. Sua morte se tornou um símbolo do hábito de Hollywood de descartar crianças quando já não se encaixam no padrão. River Phoenix. River Phoenix parecia o sucesso definitivo de uma criança prodígio. Os críticos adoravam suas atuações em Conta Comigo e o peso de um passado, chamando-o de sábio além de sua idade. Fora das telas, ele era conhecido por sua natureza gentil, ativismo ambiental e amor pela música. Ele queria fazer as coisas de maneira diferente, recusando-se a ser apenas mais uma celebridade. Mas a fama é uma jornada difícil. Com o sucesso veio a atenção incessante. Paparazzi o seguiam. Fãs exigiam autógrafos e histórias. Cineastas o queriam em seu próximo projeto. Ele carregava o peso de ser rotulado como um jovem Marlon Brando, ou o próximo James Dean. Esse tipo de elogio pode fazer um adolescente se sentir sobrecarregado. River tentou equilibrar grandes papéis com causas pessoais, mas a pressão continuava a aumentar. Apesar de sua imagem limpa, ele começou a experimentar drogas. Alguns acreditam que foi uma tentativa de escapar da responsabilidade esmagadora de ser um modelo. Outros dizem que ele estava apenas explorando, como muitos jovens adultos fazem. Mas em Hollywood, as consequências podem ser rápidas e brutais. Na noite de 30 de outubro de 1993, River desmaiou do lado de fora do The Viper Room, uma boate popular que na época era parcialmente de propriedade de Johnny Depp. Os paramédicos chegaram, mas já era tarde demais. Ele morreu de overdose de drogas antes de completar 24 anos. O mundo ficou perplexo. Este era o talentoso ator que parecia tão puro, tão fiel a si mesmo. De repente, ele se foi. As pessoas questionaram como o sistema falhou com ele, ou se era inevitável para alguém tão sensível, tentando viver sob o brilho da atenção constante. A morte de River foi manchete ao redor do mundo, lembrando a todos que juventude e talento nunca garantem proteção contra os caminhos mais sombrios da vida. Carl Alfalfa Switzer. Ele foi o travesso de rosto sardento das comédias Our Gang, mas cresceu mais rápido do que muitos perceberam. Como Alfalfa, Carl Switzer trouxe risadas com seu canto desafinado e cabelo espetado. Ainda assim, quando as câmeras paravam de filmar, ele tinha que encontrar uma maneira de viver. O problema era que os diretores de elenco ainda o viam apenas como o travesso adorável. Quando ele deixou de ter aquela aparência, ninguém parecia saber o que fazer com ele. Tentou pequenos papéis em filmes, aparições especiais e até trabalhar como barman para sobreviver. Carl descobriu que a fama da infância não era sinônimo de riqueza. Ele enfrentou dificuldades financeiras, às vezes até treinando cães de caça para pagar suas contas. A tensão também o acompanhava. Uma anedota conta sobre uma disputa por um cão de caça perdido, em que Carl exigiu o dinheiro que sentia que lhe era devido. O conflito escalou. No dia 21 de janeiro de 1959,
Ele foi à casa de Moses Stilts, procurando resolver a questão. Os relatos variam, mas houve uma luta. Tiros foram disparados. Carl foi atingido e morreu. Houve confusão sobre a sequência exata dos eventos, com Stilts alegando legítima defesa, enquanto outra testemunha sugeriu que Carl poderia estar saindo quando o tiro fatal foi disparado. Infelizmente, a morte de Carl foi ofuscada pela notícia do falecimento de Cecil B. DeMille, que ocorreu por volta da mesma época. Ele tinha 31 anos, perdido na correria das manchetes, apesar de ter sido um dos artistas infantis mais reconhecíveis dos Estados Unidos. Pessoas que amavam os episódios de Our Gang lembram-se do seu sorriso e das travessuras engraçadas. Não do final trágico que veio cedo demais. Ele continua sendo um lembrete de quão rapidamente Hollywood pode esquecer até suas estrelas infantis mais brilhantes assim que a câmera para de rodar. Dana Plato. Por um tempo, Dana Plato foi a queridinha dos Estados Unidos como Kimberly Drummond, em Different Strokes. Ela era a irmã adolescente de Arnold, interpretado por Gary Coleman, e de Willis, interpretado por Todd Bridges. A sitcom foi um grande sucesso, e o público adorava seu jeito doce. Ela tinha trabalho constante, cartas de fãs e muita cobertura da mídia. Porém, por trás desse sucesso, havia lutas pessoais. Aos 18 anos, ela engravidou. Os produtores sentiram que isso conflituava com a imagem familiar do programa. Eles a dispensaram. De repente, a renda constante desapareceu. Dana tentou encontrar novos papéis, mas foi rotulada como a filha inocente do sitcom. Os diretores de elenco não estavam interessados em lhe dar uma chance de mostrar sua versatilidade. Sentindo-se desesperada, ela posou para a Playboy, na esperança de romper com sua imagem de boa moça. Isso não levou às ofertas sérias que queria. Em vez disso, encontrou problemas, drogas, problemas financeiros e uma série de reveses pessoais. Ela enfrentou problemas legais, incluindo um roubo que virou manchete. Muitas pessoas a julgaram severamente, esquecendo que por trás das histórias dos tabloides havia uma jovem mãe lutando para sobreviver. Ela tentou vários retornos, incluindo pequenos filmes independentes e aparições em talk shows. Mas o estigma a seguia. Ela lutou contra o vício, tentando e falhando várias vezes em se recuperar. Em 8 de maio de 1999, ela tomou uma overdose de medicação prescrita em um trailer estacionado do lado de fora da casa da mãe de seu noivo. Foi considerado suicídio. Donna tinha apenas 34 anos. A notícia de sua morte abalou os fãs que se lembravam da adolescente de olhos arregalados da TV. Sua história, como a de tantos outros atores mirins antes e depois dela, destacou como Hollywood pode descartar rapidamente seus jovens quando eles já não se encaixam no padrão. Beverly Washburn. Durante os anos 1950, Beverly Washburn parecia viver um sonho. Ela apareceu em programas de TV populares como The Loretta Young Show e Wagon Train, e também em filmes queridos, incluindo Old Yeller. O público a elogiava por ser tão natural diante das câmeras. Os diretores de elenco gostavam de sua aparência saudável. Ela era a menina doce e inteligente que qualquer programa de família gostaria de ter. No entanto, à medida que Beverly crescia, as ofertas diminuíam. Ela não era mais uma garotinha, e Hollywood tinha dificuldade em vê-la em papéis mais maduros. De repente, o telefone mal tocava. Naquela época, os contratos de televisão raramente ofereciam royalties ou qualquer apoio financeiro duradouro. Isso significava que, uma vez que um programa terminava, o pagamento parava. Beverly se viu buscando trabalho fora da indústria, ou aceitando papéis menores que não levavam a oportunidades maiores. Ela tentou se adaptar explorando palcos e escrevendo. Ela colocou suas experiências em um livro de memórias intitulado Lágrimas Reais, revelando sua jornada de querida estrela mirim a adulta, ansiando por ser reconhecida por seus talentos. Enquanto Beverly evitou algumas das armadilhas mais sombrias, como dependência grave de drogas ou encontros contínuos com a lei, ela ainda enfrentou sua própria versão de desilusão. Foi o lento desaparecimento de seu sonho, substituído por contas, empregos comuns e a sensação de que Hollywood não se importava mais. Ela falou abertamente sobre a sensação de ficar para trás, uma sensação compartilhada por muitos ex-atores mirins. Os fãs ainda se lembram dela de Old Yeller, mas a diferença entre essa memória e sua vida adulta era enorme. Em entrevistas, ela frequentemente refletia sobre como o entusiasmo da indústria por estrelas mirins pode mudar num instante, deixando-as a se perguntar quem são sem os holofotes. Sawyer Sweden. Nascido no Texas e parte de uma família grande, Sawyer Sweden juntou-se ao Everybody Loves Raymond, com apenas 16 meses de idade.
junto com seu irmão gêmeo Sullivan e sua irmã Madeline. O programa teve 9 temporadas, tornando os irmãos famosos antes que eles pudessem sequer entender o que fama significava. Milhões de espectadores os viram crescer na tela. Quando o programa terminou em 2005, Sawyer tentou levar uma vida normal. Ele e seu irmão gêmeo voltaram para o Texas, longe do brilho de Hollywood. Ainda assim, a transição foi complicada. Ele tinha passado quase toda a infância na frente das câmeras. A escola não era comum. A socialização era sempre ofuscada pelo conhecimento de que as pessoas o reconheciam da TV. Ao entrar na adolescência tardia, os amigos notaram mudanças em seu humor e atitude. O público via principalmente uma criança sorridente, mas conhecidos próximos se preocupavam que ele estivesse lutando contra a depressão. Em abril de 2015, para choque de todos, Sawyer tirou a própria vida com apenas 19 anos. Sua irmã, Madeline, foi às redes sociais para incentivar as pessoas a buscarem ajuda se sentissem sozinhas. A notícia abalou os fãs que o lembravam como o engraçadinho Geoffrey Barone. As pessoas perguntavam por que ou como algo tão trágico poderia acontecer a alguém tão jovem. Como muitos astros mirins, Sawyer cresceu sob uma luz dos holofotes estranha. E depois se encontrou em um mundo silencioso, sem o sentido de estrutura e propósito que o show uma vez lhe deu. Foi um lembrete de que a imagem externa de uma criança estrela feliz pode esconder uma dor interna profunda. Peggy Ann Garner. Em 1945, Peggy Ann Garner alcançou o sucesso com sua atuação em A Tree Grows in Brooklyn. Ela ganhou um Oscar juvenil, recebendo elogios de críticos que chamaram sua atuação de sábia além de seus anos. Hollywood esperava grandes coisas dessa atriz talentosa, mas, como frequentemente acontece, uma vez que ela envelheceu, a indústria não sabia onde colocá-la. Peggy já não era mais a pequena estrela mirim com um rosto cheio de sincera maravilha. Os chefes do estúdio pareciam desinteressados em sua transição para papéis adultos. A mãe dela, que tinha sido a força motriz por trás de sua carreira, era conhecida por ser muito controladora. Peggy pode ter perdido uma infância normal enquanto filmava constantemente. Após uma série de papéis menores e tentativas no teatro, ela lutou para encontrar trabalho consistente. Para se sustentar, ela aceitou empregos fora da atuação, às vezes em vendas, às vezes gerenciando pequenos negócios. Os fãs que a adoravam em A Árvore. Cresce no Brooklyn poderiam ter presumido que ela levava uma vida glamurosa em Hollywood. Em vez disso, ela enfrentava realidades cotidianas como contas e aluguel. Sua vida pessoal também era conturbada. Ela se casou 3 vezes, cada uma terminando em divórcio. Amigos notaram que ela parecia desiludida com a rapidez com que Hollywood a esqueceu. Em 1984, com apenas 52 anos, Peggy morreu de câncer no pâncreas. Muitos de seus fãs só souberam de suas dificuldades após sua morte. Ela havia atingido alturas tão altas quando jovem, capturando a complexidade emocional de seus papéis como poucos poderiam. Então, num piscar de olhos, a indústria se afastou, e Peggy Ann Garner se tornou outro nome esquecido em uma cidade que está constantemente à procura de novos rostos. Scotty Beckett. Scotty Beckett era aquele garotinho adorável dos curtas da Turma do Barulho, usando um boné de lado e um sorriso encantador. Ele também interpretou o jovem Al Jolson em The Jolson Story, ganhando aplausos por sua atuação autêntica. As pessoas se maravilhavam com o quão bem ele podia atuar, dada sua idade. Mas, à medida que cresceu, aquela inocência angelical desapareceu. As ligações para novos papéis diminuíram. Os estúdios queriam rostos novos, jovens, e Scott já não era mais aquela criança de olhos arregalados. Ele descobriu o álcool e depois as drogas. Na tentativa de lidar com a sensação de perda e rejeição, ele recorreu às substâncias com mais frequência. Ele enfrentou várias prisões por dirigir embriagado, posse de drogas e outros delitos. Em 1954, ele liderou a polícia em uma perseguição em alta velocidade antes de bater e tentar fugir a pé. Era um contraste marcante com o garoto adorável que os fãs lembravam. Problemas financeiros também o assombraram. Sem papéis constantes, ele achou difícil se sustentar. Alguns dizem que ele tentou melhorar, mas cada vez que dava um passo à frente, algo o puxava 2 passos para trás. Em 10 de julho de 1968, ele foi encontrado morto em um quarto de motel em Los Angeles, com barbitúricos por perto. Ele tinha apenas 38 anos. A notícia não gerou muito alvoroço, visto que o falecimento de atores mirins muitas vezes passava despercebido. No entanto, para aqueles que lembravam daquele sorriso brilhante nas velhas comédias, foi um doloroso lembrete de que a fama infantil pode levar a uma tragédia na vida adulta se o apoio e o cuidado não estiverem presentes. Billy Laughlin.
Ele era o adorável Frog em Our Gang durante os anos da MGM. Um menino, com uma voz rouca inconfundível que fazia as pessoas rirem. Billy Laughlin supostamente encontrou esse tom rouco imitando o Popeye. E isso se tornou sua marca registrada. Mas quando Our Gang terminou em 1944, Billy se afastou de Hollywood. Ele não perseguiu papéis em filmes, talvez preferindo uma vida normal longe das câmeras e estúdios. Por um tempo, parecia que ele poderia escapar do destino de muitas outras estrelas mirins. Tragicamente, Billy nunca teve a chance de decidir o que seu futuro reservaria. No dia 31 de agosto de 1948, ele estava entregando jornais com um amigo em uma motoneta, quando um caminhão os atingiu. Billy foi arremessado a quase 12 metros, sofrendo ferimentos graves. Ele morreu no mesmo dia, com apenas 16 anos de idade. Enquanto alguns atores mirins enfrentaram dificuldades por anos, a vida de Billy terminou antes que ele pudesse enfrentar a vida adulta. Os fãs de Our Gang lembram-se dele como o garoto com a voz engraçada e os óculos grandes, eternamente congelado em curtas-metragens em preto e branco que fizeram gerações rirem. Para outros, sua morte foi um sombrio lembrete de que, às vezes, a maior tragédia é ter sua vida interrompida antes mesmo de descobrir quem você é. Billy Laughlin nunca teve a chance de lidar com os altos e baixos de uma carreira de ator. Sua história é uma tragédia de um tipo diferente, súbita, inesperada e definitiva. Bobby Jordan. As pessoas frequentemente pensam em The Dead End Kids, The East Side Kids ou The Bowery Boys, e evocam imagens de jovens urbanos bravos trocando comentários espirituosos. Bobby Jordan era central nesse conjunto, no final da década de 1930 e início, anos 1940. Seu rosto jovem e timing cômico rápido ajudaram a fazer a série um sucesso. Mas dentro desse grupo, certos membros como Leo Gorsey e Hans Hall se destacaram mais, e o papel de Bob começou a diminuir. Sentindo-se ofuscado e mal pago, ele decidiu sair. Sair da série significava perder o salário fixo. Hollywood era grande, e Bob rapidamente aprendeu que a fama não garantia trabalho. Ele se alistou nas Forças Aéreas do Exército durante a Segunda Guerra Mundial, mas lesões e problemas de saúde o atormentaram. Quando ele voltou à vida civil, esperava reiniciar sua carreira de ator. Mas o ímpeto havia desaparecido. Os diretores de elenco não estavam na fila por ele. Ele aceitava qualquer trabalho que conseguia, trabalhando como barman, porteiro e até vendendo fotografias de porta em porta. O álcool tornou-se uma fuga de suas preocupações. Amigos disseram que ele vagava de um lugar para outro, nunca encontrando um terreno sólido. Quando a década de 1960 chegou, ele era um homem no início dos 40 anos, com a saúde debilitada e poucos recursos. A cirrose hepática contribuiu para sua morte em 1965. Ele tinha 42 anos. Foi um fim silencioso para alguém que uma vez fez parte de um grupo jovem que encantou o público. A história de Bob revelou outra camada do dilema das estrelas infantis. Mesmo que você consiga evitar um escândalo precoce, a indústria ainda pode te deixar para trás. Gary Coleman. Quando Different Strokes estreou, as respostas espirituosas de Gary Coleman e seu sorriso brilhante o tornaram um favorito instantâneo. Como Arnold Jackson, ele soltou a famosa frase: "O que você está falando?", que ainda ressoa na cultura pop. Apesar do seu charme nas telas, a vida de Gary nos bastidores era complicada. Ele nasceu com uma doença renal congênita, que interrompeu seu crescimento e exigia atenção médica frequente. Mesmo enquanto acumulava fama e dinheiro, ele enfrentava sérios problemas de saúde. Seus pais e conselheiros administravam seus ganhos, mas Gary mais tarde os acusou de má administração. Quando chegou à idade adulta, ele percebeu que a maior parte de sua fortuna havia desaparecido. Seguiram-se processos judiciais. Ele achou difícil conseguir papéis que lhe permitissem crescer além da persona do garoto espirituoso. Enquanto isso, as frustrações pessoais transbordaram. Ele teve discussões públicas e às vezes os fãs zombavam de sua pequena estatura ou lembravam-lhe da frase de efeito que ele estava cansado de ouvir. Ele trabalhou como segurança, às vezes ganhando manchetes por pequenas altercações. A instabilidade financeira o assombrava. Apesar de tentativas de concorrer para um cargo político ou aparecer na televisão em reality shows, ele nunca recuperou o sucesso que teve quando criança. Sua saúde piorou aos 40 anos. Em 2010, Gary Coleman morreu de uma hemorragia intracraniana após uma queda. Ele tinha 42 anos. Para muitos, sua vida simbolizou como uma estrela infantil poderia ser adorada por milhões, mas permanecer desprotegida no mundo real. Não importava quantas pessoas reconhecessem seu rosto.
Gary lutava para garantir a felicidade e a segurança que tanto desejava. Brad Ran. Amanuis. Renfro. Brad Renfro ganhou destaque aos 11 anos de idade quando estrelou ao lado de Susan Sarandon e Tommy Lee Jones em O Cliente. Os críticos o elogiaram por sua naturalidade e profundidade emocional. Ele parecia não ter medo de enfrentar temas pesados. Os anos seguintes trouxeram mais papéis, e as pessoas disseram que ele estava no caminho para se tornar um grande ator de sua geração. Mas, como muitos jovens astros, as pressões da fama apareceram cedo. Brad enfrentou problemas com o uso de substâncias na adolescência. Houve prisões por posse de maconha e cocaína. Ele tentou continuar trabalhando, aparecendo em filmes como Bully e Ghost World, mas os problemas pessoais lançaram uma longa sombra sobre sua carreira. Alguns diretores hesitavam em contratá-lo, temendo que ele fosse muito arriscado. Brad entrou e saiu da reabilitação, às vezes mostrando progresso, outras vezes caindo mais fundo nos velhos padrões. Ele queria se afastar da reputação de bad boy, mas achava difícil. No início dos seus 20 anos, ficou claro que a promessa de sua juventude estava se esvaindo. Em 15 de janeiro de 2008, Brad Renfro foi encontrado morto em seu apartamento em Los Angeles, devido a uma overdose de heroína. Ele tinha 25 anos. A notícia foi ofuscada na mídia pela morte de Heath Ledger uma semana depois, outro jovem ator que se foi cedo demais. A morte de Brad tornou-se uma nota de rodapé para muitos, mas aqueles que trabalharam com ele lembram-se de um jovem genuinamente talentoso e sensível, que lutava para lidar com a fama e demônios pessoais. Ele serve como mais um testemunho de como Hollywood pode devorar rapidamente os seus próprios. Matthew Garber. Qualquer pessoa que ama Mary Poppins da Disney lembra das encantadoras crianças Banks. Especialmente o menininho de rosto rosado, com um sorriso travesso. Esse era Matthew Garber, que interpretou Michael Banks com um senso de maravilha e diversão. Ele também apareceu em mais 2 filmes da Disney, The Three Lives of Thomasina e The Gnome Mobile. Mas depois disso, ele se afastou da atuação. À medida que envelhecia, ele parecia desinteressado em continuar a carreira em Hollywood. Pouco se documentou sobre seus anos de adolescente. Alguns dizem que ele viajou ou estudou. Outros dizem que ele apenas queria uma vida normal. Então, em 1976, enquanto estava na Índia, ele contraiu hepatite. Os relatos variam sobre como ele a contraiu. Alguns especulam que foi devido a condições insalubres. Quando ele voltou a Londres para tratamento, a doença já havia se espalhado para o pâncreas. Matthew Garber morreu em 1977 aos 21 anos. A tragédia foi que isso aconteceu quando ele estava tão distante da carreira que uma vez lhe trouxe fama como um menininho. Sua morte passou amplamente despercebida na época, ofuscada por notícias maiores da indústria. Os fãs da Disney eventualmente souberam de seu falecimento anos depois. Para aqueles que lembravam de sua atuação em Mary Poppins, foi um choque descobrir que ele havia morrido tão jovem. Ele nunca teve a chance de explorar papéis de atuação adulta ou qualquer outro caminho de vida. Sua história é triste porque não era tanto sobre exploração de Hollywood, mas sim uma vida que terminou cedo demais, deixando as pessoas imaginando o que poderia ter sido se ele tivesse vivido mais. Bob Bundrock. Ele era conhecido por interpretar Harold Baxter na comédia de situação dos anos 1960, Hazel. O programa apresentava Shirley Booth como a adorável empregada que frequentemente superava seus patrões, e Bob Buntrock interpretava seu jovem pupilo. A série lhe trouxe bastante atenção. No entanto, assim que Hazel terminou em 1966, os papéis foram poucos. Ele deixou de se encaixar na persona de criança fofa. Em vez de insistir para permanecer no entretenimento, Bob decidiu voltar para seu estado natal, Dakota do Sul. Ele terminou o ensino médio tentando viver uma vida longe dos holofotes de Hollywood. A tragédia ocorreu em 7 de abril de 1974, quando o carro de Bob caiu de uma ponte danificada no Rapid Creek. A ponte tinha sido comprometida por uma enchente 2 anos antes, e os reparos ainda estavam em andamento. Alguns relatos sugerem que os sinais de aviso eram insuficientes. Outros dizem que ele pode não tê-los notado. Quando os socorristas chegaram, já era tarde demais. Bob tinha apenas 21 anos, desaparecido num instante. A tristeza é que Bob parecia evitar os típicos problemas de estrelas mirins com o uso de drogas ou questões legais de longo prazo. Ele levava uma vida tranquila, contente por estar fora dos holofotes. No entanto, o destino foi cruel de outra maneira. Os fãs o lembravam como o ator infantil inocente que nunca teve a chance de ver o que o futuro adulto poderia reservar.
Os jornais relataram sua morte brevemente, e então, como tantas histórias de estrelas mirins, desapareceu das Prince. Atenção extrema. O destino de Bob é um lembrete claro de que a tragédia nem sempre segue o roteiro familiar de um colapso de Hollywood. Às vezes, ela ocorre em um momento súbito e impensável. Lee Thompson Young. Em meados da década de 1990, os fãs da Disney receberam Lee Thompson Young como a estrela titular de The Famous Jet Jackson. Ele era carismático, atlético e um modelo para muitas crianças que assistiam suas aventuras. Desde jovem, Lee demonstrou um talento genuíno e uma abordagem disciplinada para a atuação. Ao contrário de muitos atores mirins, ele parecia se portar com elegância, continuando a trabalhar em vários papéis na televisão até a idade adulta. Ele apareceu em programas como Friday Night Lights e Rizzoli and Isles, mas, sob sua superfície calma, Lee lutava contra demônios particulares. Desconhecido por muitos, ele tinha sido diagnosticado com transtorno bipolar. Ele lidava silenciosamente, raramente compartilhando detalhes de suas lutas de saúde mental com o público. Nos sets, colegas o descreviam como educado, focado e gentil. Ninguém imaginava que ele estava travando uma guerra interna. Com o tempo, o esforço de gerenciar sua condição pode ter se tornado mais pesado. Em 19 de agosto de 2013, Lee tirou a própria vida aos 29 anos. Sua morte chocou amigos, família e fãs. Pessoas que o conheciam disseram que ele tinha muito a oferecer. Planos para novos projetos, um papel fixo em uma série de sucesso na televisão e uma vida que parecia cheia de possibilidades. Mas, como muitos que vivem com um transtorno bipolar, a escuridão pode se tornar avassaladora. Nas semanas que se seguiram, surgiram discussões sobre a conscientização da saúde mental e a necessidade de melhores sistemas de apoio, especialmente em uma indústria que frequentemente valoriza a imagem em detrimento do bem-estar. A história de Lee Thompson Young permanece um exemplo tocante de como um artista talentoso pode esconder uma grande dor atrás de um sorriso gentil. George Spanky McFarland. Durante a década de 1930 e início da década de 1940, George Spanky McFarland era o rosto de Our Gang. O público se encantava com suas bochechas rechonchudas e travessuras animadas. Como o líder das artimanhas do grupo, Spanky conquistou os corações de milhões. Mas, quando Our Gang terminou, McFarland descobriu que Hollywood tinha espaço limitado para um ex-astro infantil. Os diretores de elenco não conseguiam imaginá-lo como outra coisa além daquele menininho liderando travessuras. Ele encontrou vários trabalhos temporários, incluindo posições em vendas, e até subiu nas hierarquias corporativas em empresas como a Philco Ford. Ocasionalmente, ele aparecia na TV ou em eventos de nostalgia, mas a carreira de ator consistente que ele poderia ter sonhado nunca se materializou. Altos e baixos financeiros marcaram sua vida. Ele às vezes expressava frustração por ser conhecido para sempre como Spanky, embora esse papel lhe tivesse dado fama em primeiro lugar. No entanto, ele também reconhecia que os fãs tinham um profundo carinho por ele. Ele era grato por isso, mas nunca apagou completamente os desafios de ser estereotipado por décadas. Ele uma vez brincou que se tivesse $1 para cada vez que alguém dissesse "Ei, Spanky", ele já seria milionário muitas vezes. Ele morreu de ataque cardíaco em 1993, aos 64 anos. Naquela altura, ele havia se reconciliado com seu legado. A triste verdade era que Hollywood pode cobrir uma criança de adoração por alguns poucos anos, e depois esquecê-la. O sorriso e o timing cômico de Spanky vivem em antigas bobinas de filme. Mas o caminho após a fama na infância nunca foi tão brilhante quanto aquelas imagens em preto e branco atemporais sugeriam. Diana, Sarah Carey, Baby Peggy. Na era dos filmes mudos, Baby Peggy era uma superestrela. Antes mesmo de conseguir falar frases completas, já ganhava uma fortuna, estrelando tanto em comédias de um rolo quanto em grandes produções. Os chefes de estúdio maravilhavam-se de como ela seguia as instruções sem dificuldade. Eles a colocavam em situações perigosas, desde ficar perto de fogos até realizar acrobacias que seriam impensáveis para uma criança pequena hoje. Seu rosto estava em mercadorias, e ela era aclamada como uma das maiores atrações de bilheteria de Hollywood. O dinheiro entrou, por algumas estimativas, mais de $1 milhão antes de ela completar 6 anos. Mas seu pai, um ex-dublê, geriu mal seus fundos. Ele também entrou em conflito com produtores poderosos, levando ao súbito banimento de Baby Peggy. Quando ela tinha 7 anos, sua carreira estava essencialmente acabada. A riqueza da família evaporou.
Enquanto crescia na adolescência, ela lutou para encontrar uma identidade fora de ser Baby Peggy. Ela fazia trabalhos ocasionais, às vezes em escritórios ou lojas, longe do glamour dos sets de filmagem que ela uma vez sabia. Na idade adulta, ela mudou seu nome para Diana Sarah Carey. Em vez de se esconder de seu passado, ela se tornou escritora e historiadora, detalhando a exploração que os atores mirins enfrentavam no início de Hollywood. Ela lutou por melhores proteções legais ao lado de pessoas como Jackie Coogan, pressionando por leis que impedissem os pais de gastar todos os ganhos de seus filhos. Seus livros e entrevistas ofereceram uma visão rara desse mundo do cinema mudo, por alguém que o viveu. Diana viveu até os 101 anos, falecendo em 2020 como a última estrela sobrevivente do cinema mudo. Ela deixou um legado não apenas de antigos rolos de filmes, mas de defesa e busca pela verdade. Sua história de vida destacou como as luzes brilhantes de Hollywood podem iluminar uma criança até o momento em que um pai ou um estúdio decide o contrário. Hollywood pode ser um lugar de maravilhas, criando momentos inesquecíveis que unem famílias em risos e lágrimas. Mas também pode ser uma máquina implacável, ávida por novos rostos e rápida para descartar aqueles de que já não precisa. Cada um dos 21 jovens artistas mencionados aqui tinha uma faísca que os tornava especiais. Seus talentos iluminavam telas de televisão e telas de cinema. Suas vozes, seus rostos e suas personalidades permaneceram com o público muito depois dos créditos subirem. Mas cada um pagou um preço.